Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá pessoal, e eu sou o Diego Aquino da High Platform. E está começando mais um episódio do Customer Lovers. Muitos falam que os dados são o novo petróleo, mas poucos sabem o que pode ser feito com esses dados e como eles podem ajudar na melhoria da experiência do cliente. E esse é o tema do episódio de hoje. Sim, Léo, e muitas vezes esses dados ficam parados sem ajudar em nada a empresa. Para falar da importância dos dados e das estratégias de como utilizá-los, estamos com a Marta Costa. A Marta é Business Analytics Manager na Loft. Marta, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência profissional com a gente. Tenho 30 anos trabalhando com dados e me considero uma entusiasta de dados, mas muito mais do que entusiasta de dados, atualmente tenho desenvolvido ou indo em direção a um olhar para os dados como o cliente escreve, né? Como ele é escrito pela história do cliente. Então é o que eu falo, que eu gosto de ouvir o que os dados estão contando sobre o cliente. Então, sou formada em estatística, tenho 30 anos trabalhando com dados, 15 anos na área de telecom e agora estou na Loft trabalhando com CX, com CS, para trazer uma melhor experiência para o nosso cliente. Muito bom, Marta. Então vamos lá, vamos com a primeira pergunta que a gente já quer explorar aqui. Por que contar com dados é tão importante para a experiência do cliente? E como ele pode ser grande diferencial para aumentar a fidelidade do cliente? Bem, Léo, eu entendo que porque a experiência do cliente está registrada em dados e sua utilização adequada, uma forma que conte corretamente essa experiência, é um diferencial para aumentar a fidelidade do cliente, dado que estamos sendo fiéis ao que foi registrado sobre ele nos dados. E ele percebe isso. Como deve ser feito o gerenciamento desses dados, Marta? E como a tecnologia apoia isso? O gerenciamento dos dados deve seguir uma governança que faça o fluxo das diversas iniciativas existentes na empresa se conectarem. Esta governança deve seguir uma estratégia definida inicialmente. A tecnologia é fundamental para suportar esses dados de forma que eles façam sentido no olhar de CX e, principalmente, sejam acessíveis e disseminados. Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente sabe que as empresas desenvolvem várias iniciativas. O ponto é que, atualmente, é difícil ver essas iniciativas linkadas, né, vistas como um programa. E elas precisam ser organizadas como um programa e a tecnologia é que vai proporcionar esse fluxo, né, de iniciativas, esse fluxo de dados para que estão vindo sobre essas iniciativas. Marta, quais os primeiros passos para a empresa capturar esses dados, né? Por onde a gente deve começar? Idealmente, o primeiro passo é a definição da estratégia de CX. Mas, normalmente, o que acontece é que várias áreas começam a pensar e atuar em CX de maneira independente. Nesse caso, o primeiro passo é mapear essas iniciativas e identificar que dados elas estão gerando. Então, logo for possível, deve-se definir a estratégia de CX, conectando essas iniciativas, eventualmente eliminando algumas ou criando outras, e as métricas e medições necessárias para gerenciá-las. O passo seguinte é confrontar o que se tem com o que se precisa, e então montar um plano para obter o que está faltando. Tudo isso pensando somente em dados. A gente sabe que CX é uma disciplina que tem muitos outros pontos a serem definidos, né? Ela precisa ter uma cultura definida. Essa disciplina chamada CX precisa ter um entendimento do cliente, ter um desenho da experiência e, por fim, a definição da governança, mas tudo tem que ser visto como um programa único que faça sentido, porque senão a gente vai ter um conjunto de boas vontades
que não vão ser interpretadas como boas vontades pelo cliente. E Marta, você chegou a participar ou ter algum case que você fez parte nas empresas que você passou dessa estrutura que você comentou agora? Léo, o que eu tenho visto nas empresas que eu passei, por onde eu passo, nós estamos amadurecendo nesse sentido. Eu vejo que, sim, a gente olha para os dados cada vez mais, mas ainda precisamos esse olhar diferente que eu estou dizendo, né? Essa maneira diferente de olhar, que é a mesma maneira que o cliente está olhando do outro lado. É de verdade aplicar o foco do cliente, né, aos dados. Marta, existem empresas que contam com os dados, mas não utilizam? Por que isso acontece, na sua visão? E você poderia citar alguns exemplos de empresas aqui no Brasil que estão utilizando dados do consumidor para realmente oferecer uma grande experiência para ele? Eu acho praticamente impossível que alguma empresa utilize 100% dos dados que possuem. Ao mesmo tempo, grande parte das empresas está usando os dados do consumidor com a intenção de oferecer uma grande experiência para ele. Contudo, o que eu trago como provocação aqui, de novo, né, é sobre a organização desses dados. Eles precisam estar organizados de forma que contem melhor a história do cliente. O que eu entendo, o que eu vejo é que as áreas elas estão trabalhando como silos e atualmente essas áreas estão organizadas como não mais como da maneira tradicional. A gente vê squads sendo montadas, essas squads olhando para os momentos da jornada do cliente, mas o que eu tenho visto é que as pessoas estão organizadas de acordo com a jornada do cliente, mas elas não veem os dados de uma maneira horizontal, né? Então, imagina que você tem um cliente que passa pelo ponto A, ou pelo momento A, pelo momento B e pelo momento C na jornada, e a gente tem grupos trabalhando com o momento A, grupos trabalhando com o momento B e grupos trabalhando com o momento C. E o cliente é o mesmo. Eu não tenho visto ainda esse olhar horizontal, o olhar que acompanhe o cliente vindo do A para o B para o C. Por exemplo, quando um cliente que era um promotor no momento A virou um detrator, o mesmo cliente, o que aconteceu? Então, eu preciso ter esse olhar horizontal. Marta, como que a gente define uma boa estratégia na utilização desses dados? Então, como eu falei, né, a estratégia de utilização dos dados deve permitir essa visão horizontal, né, que permita à empresa entender de fato a história que o cliente viveu com ela e não o momento que ele está vivendo ali. E exatamente isso que eu tenho visto não acontecer e que eu tenho defendido. É necessário a gente entender o andar do cliente durante a jornada e não olhar o momento que ele está feliz, sem conexão com o momento que ele está triste ou o que proporcionou nesse meio do caminho. Então, a estratégia precisa ser horizontal e, obviamente, muito linkada à estratégia que foi definida para a CX, que a gente falou lá em cima. Então, além de ser o conjunto daquelas disciplinas que eu falei sendo atendidas, precisa também ser colocado esse olhar na visão horizontal. E Marta, aproveitando essa questão da estratégia, né? Como você tem visto nas empresas, principalmente aqui no Brasil, com relação às áreas que realmente abraçam a utilização dos dados dentro das empresas? Quais as áreas que você tem visto que realmente estão entendendo a importância de utilizar os dados, que estão utilizando realmente os dados, estão criando estratégias dentro da empresa e estão levando isso para frente dentro das empresas? Eu tenho visto áreas sendo criadas exclusivamente para tratar do assunto de CX, e aí por conta dessa falta de olhar de organização de dados com a visão de CX,
eles acabam criando uma área de dados lá dentro. Tenho visto áreas de análise de negócios, de BA, também tentando entender o assunto CX para ajudar, vendo que existe esse movimento, né, que está deixando os dados mais independentes, mas eu acho importante os dados estarem independentes. Contudo, essa independência pode fazer exatamente o que eu estou dizendo aqui, dar um olhar não holístico, né, um olhar pontual, e isso atrapalha. E isso promove esse grupo de bens intencionados, mas sem conseguir chegar à melhor experiência para o cliente como um todo. Trabalhar com dados não é fácil, né? Visto que a gente conversou agora com a Marta nesse bate-papo. Ter informação de comportamento do consumidor é fundamental para o sucesso das empresas, olhando um cenário tão competitivo que estamos vivenciando hoje, né? Conversamos com um expert no assunto. Queria agradecer você, Marta, por compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa comunidade. E agora a gente gostaria de ouvir um pouco de você, que você passasse uma mensagem final sobre gestão de dados para os nossos ouvintes. Léo, gestão de dados no olhar de cliente, eu acho que boas dicas podem vir de ouvir gravações para entender bem o que o cliente está falando, como ele está contando a história dele, organizar o dado de forma que reproduza o que ele está contando. Eu acho que esse é um bom exercício para você conseguir ter esse olhar que eu estou sugerindo aqui, esse olhar horizontal, esse olhar holístico, né? E dessa forma você consegue construir uma estrutura de dados que estejam de acordo com o que o cliente está vivendo do outro lado e que contem a história dele de uma melhor maneira possível. Depois que você construir isso, você consegue ganhar escala. Mas antes de ter esse aprofundamento, eu acho que pode ficar um pouco mais difícil, porque, afinal de contas, não tem melhor pessoa para contar como está a história do cliente do que o próprio cliente, né? Muito bom. Obrigado mais uma vez, Marta. Pessoal, continuem nos acompanhando nos nossos perfis do Spotify e YouTube. Tem muita novidade, muitos episódios vindo pela frente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.